Olá, povo lindo desse Brasil, seja bem-vindo a mais um episódio do Delivery Sem Filtro, o podcast. Eu sou o Cadu, o host dessa parada toda, que vai direcionar aqui. E hoje a gente vai falar de como blindar o seu negócio com um doutor único. Não conhece mais, você não vai conhecer mais nenhum, igual esse cara aqui. É o doutor Adalmir Monteiro. Sou eu. Pode se apresentar pro pessoal. Obrigado, Cadu. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Nani, pelo convite. Foi muito bom estar aqui. É muito bom estar aqui. A gente já trocou altos papos, já a resenha já começou antes aqui nos bastidores. Faz tempo. Entendeu? Tudo que eles combinaram comigo, eles não cumpriram. Entendeu? Mas somos parceiros aqui. A gente já está na caminhada aqui. Eu vou falar um pouquinho de mim, rapidamente. Eu sou um advogado recém-formado, com apenas 20 e tantos anos de advocacia, né? Costumo falar que eu sou advogado com OAB e tudo, né? Porque hoje tem advogado com OAB e sem OAB. Enfim, brincadeiras à parte. Especialidade do escritório é a defesa de empresas, a defesa de restaurantes, pizzarias, hamburguerias. Essa galera que a gente descobriu aí que está na mão, né? Tá sozinho e que muitas vezes precisa de um conselho, não tem. Literalmente nadando. Precisa, tá andando sozinho e não tem ninguém para orientar. E às vezes uma ligação, um WhatsApp salva o empresário de fazer uma bobagem grande. Então, a nossa missão é ajudar empresários. Vocês vão olhar na minha bio lá e tal. A minha função é ajudar empresários, gente que quer crescer, que quer dar emprego, que quer evoluir, que tem interesse de fazer movimentar a economia. Mais uma vez, muito obrigado. É o isso Cadu aí. no movimento economia. Descobriu aqui que o Cadu é nem trabalha e nem movimenta a economia. Estamos no. Não sei se é o meio, se é o começo, sei lá. Acho que é o começo, né? Isso aí. Sair do neném, qual que é o próximo estágio do neném depois? Eu não aguento, bicho. Ó, Gravar podcast do Dr. Monteiro tem que ser o seguinte: a gente chega aqui e grava, viu? Porque se deixar na resenha antes. Depois do estágio do neném vem o quê? você tem que começar a girar a economia, né? Ficar devendo, Vamos girar a economia. pensão, você tem que começar Não, Chega, sai daí, doutor, sai daí. Não, entendeu? Você tem que montar uma pizzaria. Se você não monta pizzaria, não... Montamos uma confeitaria lá. Confeitaria? Confeitaria. Ele montou a confeitaria. Ah, Ele não, a esposa dele. É a minha mulher. Minha mulher Tá. montou. A esposa dele montou Entendi. a confeitaria. Já começa. ó. Já começa. Quantos Já. funcionários você tem, Cadu? Um? Ou- Ele. Ele. Você É a tá irmã registrado? dela, É a irmã dela. Tá registrado? Tá, não. Então, não, aí, já começa a ter emoção. Entendeu? Aqui a gente vai aplicar aqui a teoria do tigrinho. Já a gente já aplica a teoria do tigrinho, você vai ver só. É o acordo Entendeu? do... enfim. Enquanto eu apresento o senhor Eduardo Nani, eu vou pedir pra você fazer o unboxing Olha. do seu presentinho aqui, do seu mimo. E ele tá aqui, pô, mas cadê minha caneca? Eu vou ficar com esse negócio da água. A água tá molhando aqui. Falei, é uma surpresa, pô. Não dá pra fazer surpresa com o doutor. Eles caras não me ajudam em nada. Pode ir tirando aí enquanto eu Olha apresento aqui. o cara ao meu lado aqui, ó. É o rosto de tudo isso aqui, né? O que criou tudo isso daqui, que enfim, passou por muita coisa, eu vi passar por tudo que ele ensina, tudo que ele fala, ele viveu e vive. E ainda vai viver bastante, né? Deus te ouça. Ainda vai viver bastante e Não, é mas isso. calma aí, calma. Eu vou viver bem, né? Não quero passar essas emoções que eu passei Não, esses anos vai viver passando, bem agora. Parte de direcionar melhor ainda, não. né? Isso, e agora eu tenho um direcionamento top do meu advogado. Agora... Porque o meu advogado ele manda assim, larga a mão de ser otário. Ele fala pra mim. Delicadeza de elefante, né? É um dinossauro falando. Muito Doutor bonita Monteiro. a caneca, muito obrigado. A foto não ajudou, mas... A foto é que o modelo não tá essas coisas, né? Então, É você, pode se vamos apresentar. lá. Oh, obrigado. E pior que o Cadu é sério, bicho. Ele vai sofrer na nossa mão. Ele vai ralar, mano. Ele vai Você tá sofrer. Mano, aqui é sem filtro, mano. Um bagulho já fala. O nome é sempre... Seja muito bem-vindo a todos vocês. Muito boa tarde, boa noite, bom dia. Prazer enorme estar aqui. Vocês sabem o quanto eu gosto de fazer esse podcast. E hoje eu trouxe o meu advogado. Que, inclusive, ele falou pro Cadu aqui antes de começar. Se você não tem um advogado pra chamar de seu, amigo, você tá todo errado. Você tá abaixo da cadeia alimentar. Doutor Monteiro aqui já é um advogado que cuida das minhas coisas. E foi que o Cadu perguntou, você é só especialista em restaurante? Ele falou, não, empresário também fica devendo pensão. Irmão. E esse é o Dr. Monteiro, que a gente vai trazer um conteúdo. É fera no que faz, viu? É muito bom. É muito bom. Conheci ele em um evento de delivery, inclusive, né?
do Fernando. Foi lá que eu te conheci, né? Foi antes? Não, foi lá. Não, foi lá, pô. Foi lá. Foi lá. Conheci ele no evento delivery. Enfim, ele vai contar um pouco da história dele aqui, do que ele faz. E eu queria agradecer muito. Fica de olho. Isso aqui é o que ajuda o seu negócio a crescer. Porque só de você não andar errado, você já tá crescendo. Você não tem a dúvida disso. Então, o episódio de hoje promete. Vamos tentar ser curto. Mentira, eu acho que esse episódio não vai ser curto. Também Acho que o próximo convidado que chegar vai ficar esperando ali na porta um tempo. Ainda bem que ele é amigo nosso. Tá, tem que dar senha na internet, porque eu fiquei 3 horas esperando. Sem internet. Sem Wi-Fi ainda, Sem usando a internet Wi-Fi. do celular. Então é isso aí. Muito obrigado por apresentar vocês. Obrigado, doutor, por ter aceitado o convite. Obrigado. A culpa do atraso dessa vez não foi minha. Eu sou muito famoso pelos meus atrasos, mas dessa vez foi o convidado anterior que atrasou. Certo? Eu cheguei aqui cedo hoje. Porque eu conheço o senhor e eu sei que você ia falar, larga a mão de ser otário. Isso aí, irmão. Isso aí a gente vai repetir aí umas 10 vezes aqui durante Por a nossa dia. conversa. Entendeu? Muito Larga- obrigado por ter aceitado nosso convite, por estar aqui. Bora bater esse papo aí hoje. Vamos bater É esse isso papo. aí, ó. E se você não tem um advogado pra chamar de seu, você vai se lascar bastante também, como eu já aprendi aqui. Já é a primeira lição. Você tem que ter um advogado pra chamar de seu. E pra crescer também, você precisa de parceiros, né? Você precisa de ferramentas e pessoas que vão te levar ao próximo nível, correto? Com certeza. Com certeza. E esses parceiros, eu vou citar a Cardápio Web. A Cardápio Web é uma ferramenta de vendas, tá? Então você fica dependendo só de iFood aí, tá errado isso aí, né? Você que o diga, né, senhor Nani? Exatamente. Você que o diga. Eu já tô aqui no WhatsApp. Já tá Larga a mão de não vou falar isso não, porque tem hierarquia aqui nessa parte. Por favor. Essa bagunça é organizada. Essa bagunça organizada. Então, uma ferramenta de venda, né? Pra você vender mais fora do iFood, usando todas as ferramentas aí, cardápio, no WhatsApp, no Instagram, usando o tráfego pago, você consegue vender por isso. Vincula com tudo que é plataforma, você consegue vincular, inclusive com a Food Delivery, que a gente vai falar aqui. Com o iFood, enfim, você consegue vincular com tudo. Pra quem trabalha com marketing, se é você mesmo quem faz ou se você tem uma agência, dá muitos dados pro gestor de marketing, ele consegue gerenciar muito melhor a função dele. Enfim, é uma ferramenta sensacional que é mais indicada pelos gestores de tráfego, todos ainda, né? Todos os gestores de tráfego que se prezem indicam a Cardápio Web, né? E junto com isso, outra parceira que vai ajudar muito no seu crescimento é a Sufisa. Que é o quê? Quando você começa a crescer, você já começa a avisar os equipamentos que você sempre sonhou, né? Começa a querer gastar rios de dinheiro, fazer dívida pra dar emoção pro seu advogado, né? Você começa a querer fazer bastante dívida e pra coisa que às vezes você nem precisa. Você nem precisa daquilo. Você tá ansiando por uma coisa que você não é o momento de ter ainda, né? E a Sufisa vai te ajudar nisso. É uma venda consultiva, né? Como o mago aqui, o Gabriel que esteve aqui, ele falou, bem citou, é uma venda consultiva. Então, ele vai analisar, o pessoal da Sufisa, você vai chegar neles, ele vai analisar a sua loja, analisar a sua operação, analisar o seu momento e te direcionar porque você melhor precisa. Inclusive tem uma experiência, né? Como é que foi com você? Comigo foi... Mas todo episódio não vai contar isso, vai Vai, ficar chato. vai. O povo vai ficar achando chato, mas... Não, pelo menos esse aqui. que você já introduziu. É. Claudinei, que é o gerente, foi lá visitar minha cozinha, que eu precisava fazer umas melhorias na minha cozinha. E aí eu tinha ideia de comprar uma chapa maior, porque eu falei, preciso produzir maior. E ele me mostrou que eu era idiota de querer gastar. Ele não é igual o senhor, que fala assim, você é um otário. Mas, mas ele chegou pra mim e falou, não, ele me explicou. E tipo assim, com o que ele me forneceu, eu vou gastar muito menos. Então, mostra que assim, não é vender por vender. Então, cara, isso me chamou muita atenção. Então, os 8 episódios anteriores você ouviu falando dessa história. E Nossa, pra foi mim em todos, eu me liguei agora. Foi em todos. E pra mim isso é sensacional. E é o que é a Sufisa, né? E aproveitando pra falar de um outro patrocinador nosso, de um outro parceiro nosso. Eu uso muito a Food Delivery. E ela se tornou um parceiro nosso agora, mas eu uso a Food Delivery há anos. E é uma ferramenta principal para você fazer gestão do seu negócio. É simples assim. Gestão dos seus entregadores. Muitas pessoas falam muito de você ter os relatórios, você ter quanto você paga por cada entregador. Sim, isso facilita muito e eu não vou negar, mas isso é o de menos. Por que é o de menos? Então, só de você ter roteirização automática, você conseguir visualizar suas entregas no mapa, você saber por horário qual... Enfim, é uma infinidade de utilidades, de ferramentas que você tem dentro da Food Delivery. Então, o que eu quero mostrar para vocês, o que eu quero explicar para vocês, que é uma ferramenta que vai ajudar você muito no crescimento. Beleza? Então, os links estão aqui embaixo.
corre lá, clica nos links e vamos que vamos. É isso aí, a Sufisa Food Delivery, a Cardápio Web tem um QR Code, né? Cardápio Web tem um QR O Code. Cardápio Web tem um QR Code aqui na tela, em algum lugar aí. Ou vai estar aqui, ou vai estar ali, vai ter em algum lugar. Algum lugar. Isso aí, doutor, vamos começar contando a sua história, né? Minha história? Sua história de recente, né? 20, Recente, 22 recém-formado. aninhos aí. Por que você decidiu entrar na advocacia e por que você escolheu os empresários, especificamente? Nessa ordem. Foi desespero mesmo, né? quando eu me formei, você não tinha muita opção, né? Na minha época, ou você era médico, e eu não sabia fazer nada de medicina, ou engenheiro, eu sou péssimo de conta, o máximo de conta que eu sei fazer é 30%, entendeu? Engenheiro, médico, tinha uma outra, jogador de futebol, eu sou horrível, então só sobrou advocacia. Então eu tive que estudar para ser advogado. As pré-definições. Né? As pré-definições. Na verdade é eliminatória, né? Então eu não sabia fazer nada, né? Também não tinha coragem para trabalhar, né? Não queria puxar enxada, não queria... Né? Bater uma laje. Não tem essa habilidade, não sabia bater laje. Eu não tenho essa habilidade motora, né? Então só me restou isso. Aí eu não sou de São Paulo, sou do interior, né? Do interior. Formei e aí me aventurei e vim para São Paulo numa época que só tinha Marginal Tietê e não tinha nem metrô em São Paulo ainda. E vim para cá e comecei a trabalhar e aí eu descobri, né? Eu queria fazer crime na época. Eu gostava do crime. Todo advogado recém-formado gosta do crime. Primeiro, porque crime dá dinheiro. E segundo, que é uma emoção e tal. Mas eu descobri alguns detalhes, por exemplo, descobri naquela época que tinha E é o que até que você vê na TV, né? Então, tinha um tal de partido, aí eu já descobri já há muitos anos atrás. Uhum. E eu falei, esses caras não são para mim, tá? Outra coisa, aonde está o seu cliente? Né? Então, o cliente do crime, ele está no presídio, ou se ele não está no presídio, ele está louco para ir para o presídio. E é um ambiente que para mim não me satisfaz, entendeu? Não atende a minha qualidade de vida. Não é um lugar muito bom de se ir. Ou é delegacia, ou é presídio, ou enfim. Nada com energia muito boa. Né? Nada com energia muito boa. Aí eu falei, quem é que tem dinheiro nisso aqui? Que é onde que está o dinheiro circulando? Eu falei, é no trabalhista. Só que todo mundo vai para o trabalhista pensando no reclamante, pensando no funcionário. E eu falei, vou pensar na outra ponta. Porque talvez a outra ponta não tenha, esteja faltando. Aí, como todo moleque, né, todo jovem, eu pensei assim, você é advogado da Mercedes-Benz do Brasil, você é advogado... Aí eu fui entendendo que não era bem assim, né? E eu acabei identificando a necessidade do pequeno e médio empresário, né, de ter uma assessoria jurídica, de ter alguém que dê uma tranquilidade para ele crescer o negócio dele. Então, assim, meu número é o telefone que você vai tocar quando deu desespero. Entendeu? Dificilmente se me convida para fazer churrasco. Geralmente, Monteiro deu merda. Você nunca liga para falar assim, vamos tomar uma. Né? Eu vou contigo tomar uma, mas também faço churrasco a domicílio. Mas geralmente, assim, deu merda. Entendeu? Então, assim, antes do café da manhã hoje, minha rotina hoje. Monteiro, o Ministério do Trabalho está aqui na minha empresa. Isso foi 7h30 da manhã, antes de eu tomar café da manhã. Eu tomei café da manhã, eu já recebi assim, chegou o oficial de justiça aqui no meu escritório, o que eu faço? Entendeu? Isso aqui antes das 10 da manhã, entendeu? Então eu tô no Instagram, chega assim, Monteiro, chegou 2 cartinhas aqui do fórum, o que eu faço? Né? Então eu identifiquei que esse empresário, ele precisa de alguém para dar um suporte para ele. Sim. E o que eu identifiquei também é o seguinte, que os empresários, ele até tem um cidadão chamado contador, mas esse contador, ele fica fechado no castelo dele e é um cara inacessível. Então, eu me propus a fazer esse trabalho da assessoria, consultoria, ajudar as empresas a se organizarem. O que foi identificado? Que muito empresário hoje erra porque não sabe. Ele acha que está certo. Entendeu? Aí eu falo para ele assim, mas a convenção diz diferente. Ele pergunta, o que é convenção?
Entendeu? A CLT fala outra coisa. Meu contador disse outra coisa. Eu falei, não, companheiro, você está errado. Então, o escritório hoje trabalha nesse sentido, de dar esse suporte, de dar essa assessoria para o empresário, para que o empresário possa crescer no negócio dele com segurança, tá? É muito comum a gente ver o mercado e assim, eu montei o meu negócio, eu cresci e o meu funcionário tomou tudo de mim. E toma ação de 300 mil, 400 mil, 500 mil, fácil, tá? Então, a gente vem para blindar e para tentar fechar as portas aí dos golpes que tem, para alertar o empresário, né? Para que possa focar no negócio dele. Mais ou menos é isso aí que a gente faz. Mais ou menos que a gente faz. Já tem umas mágicas no meio aí que a gente faz também, mas isso eu não posso contar aqui. Não dá, tá gravando, não Tá pode gravando, falar. não posso. Tá, as mágicas eu não posso falar. E deixa eu só aproveitar e dar um recado. Para essa gravação, a gente liberou um link que é para os meus alunos, para as pessoas, para quem me acompanha assim mais no dia a dia, mais de perto, a gente colocou alguns grupos específicos que a minha equipe definiu, também não sei quais grupos foram. E para você estar assistindo a gravação ao vivo. Então eu sei que tem uma galera que tá assistindo aí, o Cadu tá de olho no chat, porque a gente em algum momento vai abrir para perguntas. E aí você pode perguntar pro doutor aqui, que ele vai te responder não como ele me responde, porque isso é só depois que você assina o contrato. Até assinar o contrato, eu sou gente boa pra caramba. Faço até churrasco em domicílio. Já tentei 2 vezes, mas ele não me chama. Entendeu? Essa é a terceira. Essa é a terceira. Fica a dica. E aí, pô, você fazer pergunta pra ele, certo, Cadu? Certíssimo, certíssimo. E quando você entra, quando o cara vem te procurar, normalmente, a maioria das empresas, dos empresários que vem te procurar, qual que é eu tô tentando não falar o palavreado que vocês estão falando aqui. Qual é a merda que você mais costuma resolver de primeira, assim? Vamos lá. Ou As maiores. problema, Tem uma né? lista aqui, ó. Tem uma lista de 1 a 1 milhão. 1 a 1 milhão. De 1 a 1 milhão. As top 10. Vamos lá. Sem registro. Sem registro. Sem registro é fantástico. Esse é o golpe mais dado na praça. E aí tem variações do golpe que a gente vai tratar aí durante a semana, a podcast. Vamos lá. Não registro, não tenho cartão, então ele pede uma fortuna de hora extra, tá? É normal ele falar, eu entrava às 10 da manhã, saía às 11 da noite, não tinha intervalo para nada. É normal. Esses absurdos são normais. Hora extra, o que mais? Insalubridade é um golpe bastante que tem agora, porque tem fonte de calor, então todos querem insalubridade. Dano moral também está e aí os mais variados golpes De dano moral. de dano moral, entendeu? Por falta de registro, por abuso psicológico. Deve ter uns motivos bem absurdos. Tem. Essa semana tá em cima o pessoal tá trabalhando lá, o cidadão alegou que o gerente tocava na genitália dele para fazer revista íntima. Meu Deus. Num lugar que tá lotado de câmera. Entendeu? É complicado, irmão. Então, Às vezes ele nem pensa, né, direito pra fazer. Não. Enfim, tem aí, o que mais? Falta de pagamento de verbas. Então, é o cidadão que pede demissão, depois se arrepende, aí fala, recebi R$1.000. O cara que tem um emprego novo foi lá e pediu demissão e depois se arrepende. Tem a tal da rescisão indireta, que machuca o coração do empresário, que é o cidadão que não quer pedir demissão, continua trabalhando e processa a empresa. Isso corta o coração. O empresário sente. Isso magoa. Eu não sei se alguém já teve pesado, aí. um corte pesado. Vê aí no grupo aí se alguém já recebeu. Você A tem última que olhar... ação que eu tive 3 ações, né, na verdade. Toda a minha história. E a última que eu tive antes do senhor foi exatamente essa daí. Trabalhando e colocou na justiça. Cara, magoa. Magoa o coração. Você sente. Realmente dói. Tanto no bolso quanto no coração. Dói no bolso, no coração. E a ação trabalhista já é um sentimento de perda muito grande, né? Só de você ter que ir ao fórum já é uma sensação amarga, né? Não é pra gente, né? É rotina, mas você sente quando o oficial de justiça chega, magoa, entendeu? Você fala, porra, funcionário que eu ajudei, funcionário que eu emprestei grana, emprestei meu carro, o cidadão foi viajar, emprestei meu cartão para ele, e aí me dá
Uma dessa. um passa-moleque desse, o cara fica chateado. Fica. Enfim, são algumas aí das ações, né? Tem mais, tá? É ilimitado. Eu falo o seguinte, todo dia acorda um esperto e um trouxa, tá? E brasileiro é um cidadão que, assim, ele tem que ser estudado, cara. Brasileiro é um cidadão extraordinário. A gente só não domina o mundo porque toda sexta-feira o pessoal para beber copão e chupar e fumar o narguilé. Se os caras fossem mais organizado, a gente já tinha colocado o satélite para cuidar aqui do Brasil, entendeu? A gente tem um potencial incrível, mas brasileiro é um ser que precisa ser estudado pelo Elon Musk, né? Que agora é o cara mais fodido. Entendeu? E empresário também. Empresário tem umas criatividades também. Eu não vou achar aqui... invencionices aqui que é só de brasileiro mesmo. Eu não vou achar aqui o áudio, mas eu tenho um áudio aqui do Dr. Botelho falando assim, ô Nani, deixa eu te falar uma coisa, todo dia acordo um esperto e um otário. Até quando você vai ser otário? Mas Até quando você vai ser otário é muito bom. Então, é isso aí, irmão. Desculpa, mas... Mas é a realidade, entendeu? Né? É a realidade. Às vezes as pessoas olham e falam assim, porque assim, o povo que sabe um pouquinho da história aqui, eu sofri um pouco. O Dr. Monteiro entrou no meio dessa história. E... de tudo que aconteceu. E realmente, assim, quando você olha pra trás, eu fui otário pra cacete. Não foi pouco, não. Mas vou fazer o quê? E tudo Tá tentando ser feito, bom coração. e agora... Né? E exatamente isso. Eu quero trazer muito, eu trouxe o Dr. Monteiro porque ele fala a verdade. E segundo que é pra trazer um pouco de razão, porque a gente trabalha muito com emoção. Agora ele falou, machuca, quando você ajudou um cara, ajudou... Cara, começa a colocar um pouco mais da razão e fazer as coisas certas. Hoje, tanto que eu aprendi, pra vocês terem uma ideia, entrou uma funcionária 2 semanas atrás. Não pisa no meu restaurante sem registro. Não pisa. Você vai fazer exame admissional, depois você vai... vai fazer... Não interessa. Não pisa. Eu aprendi da pior maneira possível. Não pisa. Acabou. Então a menina entrou, trabalhou 4 dias. No primeiro dia eu já falei, puta que pariu. Mas tá feito, vamos ficar... A própria menina pediu pra sair com 4 dias. Pelo primeiro dia você já percebeu que... Já percebi que não ia. Por quê? Porque a gente tem muito lance de fazer assim, vamos testar uma semana, vamos testar uns dias, vamos fazer... A gente tem muito lance. Então a gente tá partindo pra outro... Eu tô partindo agora pra outro caminho, que é o contrato intermitente, que é o que o Dr. Monteiro vai falar aqui um pouquinho. Então eu tô partindo pra um outro prisma pra não ter que registrar mais assim diretamente, igual eu sofri com essa pessoa. Mas por quê? Por que eu tô falando isso? Porque, cara, lá atrás eu tive 3 ações. Uma dessas ações, a menina trabalhou exatos, não chegou a ser 90 dias, mas foram 80 e poucos dias. E aí, desses 80 e poucos dias, ficou, tipo, não chegou a ser 80, não. Chegou nos seus 80, ela ficou, tipo, uns 30 dias sem registro. Nessa de fazendo experiência, até essa daqui, aí foi registrada. Eu tô errado, já sabia disso. Só que, na hora de registrar, fez aquele teste de 7 dias, e aí agora vai registrar. Amanhã eu trago o documento, daqui eu trago o documento. E aí você tá precisando, você vai ficando. Quando ela trouxe o documento, ela foi registrada, a menina mudou. No que ela mudou, com 45 dias eu mandei embora. Quando eu cheguei na ação, ela tava pedindo R$72 mil por 90 dias de trabalho. E aí eu perguntei isso pro advogado dela. Eu falei assim, doutor, vamos dividir aí 90 por 82 mil, vai dar aí em torno de 20 e poucos mil por mês. Tá certo isso? Um auxiliar de cozinha tem que receber 30 e tantos mil por mês? Eu acho que esse é o salário mais do que o juiz que tá ali dentro. Eu posso estar errado, ele pode até ganhar um pouco mais, mas eu acho que tá bem próximo disso. Porque você errou, aí começa... O advogado da parte contrária começa... Sim. Beleza, enfim, no final das contas fechamos um acordo. E aí, desde isso foi em 2024. 2023 foi quando fechou. Foi 2023. Foi um pouco antes de fechar o restaurante. Nunca mais. E aí eu voltei já em 2024. Você não passa pela porta sem registro. É um filtro, né? É um filtro. O brasileiro é um cara especial, né? Então, ele vai tentando dar o golpe no mercado, tá? Gente, é golpe. A gente cai porque quer. Cai porque quer, cai porque precisa, cai porque é inocente, cai porque acordou na hora errada do dia, né? Enfim, você coloca o cidadão, ele vê que a sua empresa é desorganizada, ele já prepara a ação trabalhista para você. Se você perceber, o cara que é do golpe, ele já coloca lá, Nani patrão.
e já começa a mandar mensagem para você. Oi, e aí, patrão? Tudo bem? Oi, patrão, cheguei. Oi, patrão, manda o vale para mim. Oi, patrão. E oi, patrão. E oi, patrão. Então, ele começa a marcar o dia que ele entra, quanto que ele recebe, a hora que ele sai. Ô, patrão, eu vou para onde? O que tem para fazer, patrão? Ele te manda mensagem no meio do dia querendo trabalhar. Tá? Produtivo, né? No meio do produtivo. Uhum. Aí você registra o cidadão, ele começa a chegar atrasado, né? Já começa a mudar o comportamento. E a questão do registro tem um outro problema grande aí. Tem uma pessoa nessa sala aqui, que eu não posso falar o nome, que ele contratou o motoboy e não registrou. E o motoboy morreu no primeiro dia que ele começou a prestar serviço. O cara fez 2 entregas e deu de cara com uma caçamba de lixo, sabe aquelas de concreto? Sei. Então, o cara se tatelou. E aí, enfim, como era um dia só e tal, mas eu falo para você a importância de você ser organizado. O que acontece hoje? O empresário, ele está preocupado com o iFood, ele está preocupado com a internet, se está vendendo ou não, e aí ele deixa um pouco de lado o SRH. Eu sei que é chato, eu sei que não é a área mais legal do mundo. Gostoso é vender, entendeu? Gostoso é número, é aquela maquininha do iFood soltando pedido, aquilo que é lindo. Só que se você não cuidar da sua mão de obra, você vai ficar na mão. Você vai até a página 2, depois você não consegue evoluir mais, entendeu? Mas enfim, é uma das dicas para a gente blindar a empresa, registre seu funcionário, tá? E já vou tentar escapar de um golpe aqui. Ele não traz o documento. Como é que você faz para escapar desse golpe da carteira de trabalho? Hoje em dia, tem um sistema, tá, que é usado no Brasil inteiro, chamado e-social. Então, se eu for contratar você e você não traz a sua carteira física, eu não preciso mais dela. Basta eu pegar o seu documento, o seu CPF e mandar para o meu contador, que ele já vai registrar você. Então, enquanto você fica me dando o golpe, amanhã eu trago, eu falo, me dá o seu CPF, me dá a sua habilitação, me dá o seu RG, eu tiro uma foto, mando para o meu contador, amanhã eu já apareço para você com contrato de experiência. E acabou o seu golpe, entendeu? Você quer ver outro golpe? O golpe do seguro-desemprego. Não me registra porque eu estou recebendo seguro-desemprego. Eu quero saber aí do pessoal que está ouvindo. Alguém já caiu nesse golpe? Não. Quem já caiu no golpe do seguro-desemprego? Vamos perguntar. Não me registra porque tem delay eu estou... ou não? Tem delay? Tem delayzinho, né? Tem um delayzinho. Tem. Seguro-desemprego do Bolsa Família. Ah, o Bolsa Família é tradicional. Agora tem do CAPS também. Tem do CAPS também? Tem do CAPS também. Tem uma galera que tá no CAPS. CAPS? Entendeu? CAPS é muito nova. Essa eu nunca Não, você não viu. O CAPS é quem tem, né, uns detalhes aí mal resolvidos. Né? É a turma do Gardenal. Entendeu? Turma que precisa, né, tomar um remedinho pra... É um problema seríssimo. Mas, inclusive, na cidade vizinha aqui, assaltaram o CAPS. Eu nunca tinha ouvido falar em assaltar CAPS. O cara foi roubar remédio, porque a situação tá complicada mesmo. Meu Deus. Caramba, essa é nova. Então, mas tem uma galera do CAPS aí, viu? Tem uma galera aí que é complicado. Tá caindo as coisas. E uma coisa que a gente precisa conversar também é o seguinte, quantos anos você tem? 21. 21. Você tem um pouquinho mais. Você é o que a gente chama de Gen Z, geração Z, tá? É uma galera que não tá muito preocupada com a vida. Por quê? Você mora na casa do seu pai, usa o carro do seu pai, não, usa esse o não cartão... mora mais, Não mora mais? Não, esse já pegou beco. Não, Tô até casado já. Ih, Você já pegou beco, já decidiu ser trouxa logo cedo. acordou no horário errado do dia. É discípulo, né, que fala. Então. Mas o tal do Gen Z, ele não quer ter nada na vida. Então, como a pessoa não tem um boleto para chamar de seu, o cara ele não quer trabalhar. Ele não tá preocupado em trabalhar. Entendeu? É uma galera, por exemplo, seu pai, quando ele tinha 18... É seu pai, né? É. Tá lá na certidão. Tá registrado. Tá registrado. Sim. Então, beleza.
Ele queria ter um carro. Foi que minha mãe me contou, brincadeira. Não. Pai é o que cria. Vamos lá, né? Aqui, não vamos entrar em tantos detalhes aqui, né? Então ele queria ter alguma coisa, ele queria ser alguma coisa, entendeu? Hoje não, hoje ninguém quer ter carro mais, todo mundo quer andar de Uber, gente. Então, você não tem uma prestação, você não tem por que lutar. Né? Ah, eu arranjei uma prestação aí. Já é uma prestação. Hoje todo mundo quer andar de Uber. Não, ele arrumou né? a prestação do apartamento. Agora Então, é. aí já é um cara diferenciado. Não, ele movimenta como município, é verdade, esqueci isso aí. Tá devendo? Não. Tá com o nome no Serasa, não? Tava. Não. Tava. Já vai entrar de novo. Aí já movimenta. A gente gosta de gente que movimenta a economia. Entendeu? A gente gosta de gente assim. Enfim, essa geração que está vindo aí, ela não está muito preocupada. Tanto que uma grande rede de fast food, eu assisti uma palestra do presidente, ele fala o seguinte: hoje essa geração não está preocupada com grana, mas está preocupada com o ambiente de trabalho. Como é que é o ambiente de trabalho? Tanto é que essa grande rede de fast food dá comida, dá feijoada, faz churrasco para os caras virem trabalhar, porque senão ninguém vem trabalhar. Entendeu? Porque a margem de salário realmente é baixa. A qualificação profissional também é baixa. Então, não dá para pagar R$1 milhão para um cidadão que não tem segundo grau, né? Fica difícil. Eu vi num podcast aí, chama Os Sócios, né? Do Bruno Perini. E conheço. lá um cara, eu esqueci o nome do cara que foi, ele falou assim, ó, o cara, ele tava dando exemplos de gerações, né, no trabalho. Sim. Geração Y, geração X e geração Z, né? E eu lembro especificamente da geração Z, que ele falou assim, ó, pra geração Z, se você der ordem pra ele, ele vai ficar bravo, e se você não der, ele não faz. Ele não faz. Eu tenho uma outra classificação, entendeu? Então, eu vou me usar como exemplo. Meu pai era a geração de ferro. Acordava às 6 da manhã, tá? Trabalhava sábado, domingo, né? Perdão, meu pai era a geração de aço. Eu já fui a geração de ferro, que trabalhava pra caramba e tal. Os meus filhos já são a geração de cristal. Tudo que você pede, depois. Não faz nada. Entendeu? Então, a gente tem essa diferença. Mas tem até memes aí no YouTube, aí, no Instagram, sobre a geração Z. Tem um cidadão da geração Z que saiu de férias e mandou a conta do avião para a empresa pagar, do hotel para a empresa pagar, porque ele achou que a empresa fosse pagar todas as férias todos dele. Os gastos dele. Não. O Gen Z, a geração que tá vindo aí, ele leva a mãe para fazer entrevista. Entendeu? E leva a mãe na rescisão. Então, quando você demite ele leva a mãe e fala: eu trouxe a minha mãe para acompanhar. Eu falei: meu amigo, você tem 25 anos, você tem 21 anos aí, vai trazer a mãe. Ah, não, minha mãe, eu confio na minha mãe. Eu falei: porra, se você não confiar nela, você vai confiar em quem, né? Mas é uma galera diferente, né? Que o seu pai precisa ensinar aí a galera que são os empresários a trabalhar com essa geração nova que tá aí, que é uma mão de obra diferente, tá? Inclusive, todos os funcionários dessa geração nova, né? Ou não? Ou não? Nem tanto. Todos. Todos, né? A maioria, né? Todos. Não. O índio não. O índio não. O índio é velha guarda. O índio não. Você só pode falar se tiver registrado, senão você já pode ser usado contra você. Tá registrado. Então o Fernando olhou pra cima ali, ó. O Fernando só balançou a cabeça assim. Trouxa. Vamos lá. Então você falou inclusive ele até citou uma forma de contrato. Quais são as formas de contrato de trabalho que a gente tem por aí hoje? Vamos lá. Tem uma pergunta aí que alguém fez de como contratar o PJ, não foi? Como é que é? É isso aí. Como é que é? Que a gente fez antes, né? Fez antes. Como é que era a pergunta? Como é que era o anúncio da vaga que você falou pra mim? A vaga de emprego para as PJ. Vaga de emprego para PJ. Esse negócio é extraordinário. Fala pra mim, como é que foi a pergunta? Fala os requisitos da vaga. Vamos lá. Meu primo, né? Ah, tá. Gente, pelo amor de Deus. Não se entregam, tá bom? Não entrega. Então, quando fizer pergunta,
Não fala a minha pizzaria. Eu sei que vocês têm pizzaria, eu sei que vocês têm hamburgueria, tá bom? Coloca aí o meu primo. Meu primo, tá? Coloca no estado distante, né? Meu primo tem uma pizzaria. Meu primo tem uma pizzaria e ele isso quer aí. contratar. Ele quer contratar, né? Tá Ele bom. anunciou lá, botou no anúncio. Vaga de emprego pra PJ. Que lindo, gente. Esse é A maravilhoso. remuneração, botou lá a remuneração, né? Botou lá a Remuneração, PJ. Benefício. Benefício. Tem vale refeição e vale transporte. Pra PJ. Auxílio gasolina. Qual é a obrigação dele? Tem que emitir nota ou não? Tem que emitir nota. Tem que emitir nota. Tem que emitir nota. Segunda vaga. E trabalho das 8 às 18. Das 8 às 18. Das 8 às 18. É uma maravilha. E auxílio gasolina e auxílio troca de óleo. E responder aqui todos os projetos, né? Enfim. Tem que dar... gente, é maravilhoso. Tem que dar isso. satisfação, né? Tem que dar satisfação, né? Então, empregado PJ, não precisa nem continuar a frase, né? A chance do cidadão receber uma cartinha do Tribunal de Justiça, do Fórum Trabalhista de 235%. Né? Com o salário, com o benefício e com subordinação, a chance dele perder é 1000%. 1000%. E só vai lá mesmo para fazer o cheque. Nem precisa ir, ó. Só me dá o cartão que eu passo na hora lá. E, ó, não precisa nem ir. Não dá nem o trabalho de perder esse tempo. Hein? Gente, contratar PJ não pode ser dessa maneira, né? Então, PJ tem que ter uma coisa chamada autonomia. E só uma coisa, o PJ inclui o MEI, né? Que é o que a maioria fala, eu quero contratar um MEI. Tá, veja bem, eu não posso contratar pizzaiolo como MEI. O cara tá dentro do meu negócio. É muito difícil você explicar para o juiz, explicar para qualquer pessoa que uma pessoa essencial para o seu negócio é autônomo. Que é autônomo? Se você coloca hora para entrar, hora para sair, dá uniforme, dá salário, dá ordem, né? E só obriga o cara a emitir nota fiscal. Ah, mas o Supremo... Gente, o Supremo falou que vale quando estão presentes os quesitos da relação empresa-empresa. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa de prestação de serviço. Eu não tenho que bater cartão em lugar nenhum, tá? Tem dias que eu não faço nada, mas tem dias que eu trabalho até 11 horas da noite. Entendeu? Eu não tenho horário. Então, o cidadão me liga e fala, Monteiro, vamos no evento lá em Guarulhos, dia 10. Eu falo, vamos, eu só separo aqui a minha agenda. Ele desconvida depois, mas ele tá aqui agendado, entendeu? Ele desconvida depois. Ele desconvida depois, tem essas coisas. O cidadão me convida e fala assim, Monteiro, vamos jogar tênis lá em Alphaville. Você fala, vamos, o cara desconvida depois. Mas tá lá agendado, entendeu? Essa eu peguei. Essa eu peguei. Porque eu também fui convidado. Você foi convidado? Não, meu professor vai lá dar aula. Fique em paz, fique em paz. Fique em paz. Fernando tá lascado aqui. Então, assim, eu não bato cartão. Então, bater cartão é só um dos requisitos, entendeu? Então, eu tenho autonomia, né? Para falar, ó, hoje não dá porque eu tenho que estar aqui no podcast falando com o Nani, entendeu? Então, eu desmarquei meus compromissos. Eu tenho essa autonomia de desmarcar meus compromissos. Que, aliás, o telefone daqui a pouco vai ficar ligado porque alguém vai me xingar que eu não retorno as ligações. Mas eu tenho essa autonomia. Então, o cara que eu não atendi às 5, eu vou falar com ele às 8, né? Se estiver aqui na pizzaria dele, dar atendimento para ele, eu vou. Daí eu aproveito e já janto, né? Porque advogado também é gente, né? Advogado também é gente. Também é gente, não podemos esquecer isso. Detalhe importante. Detalhe então não importante. dá pra, tipo, o cara, o funcionário aí, o autônomo, o pizzaiolo da pizzaria fala, preciso de algum, sei lá, preciso fazer alguma outra coisa. Não dá, você tem horário de trabalho. Tem horário de trabalho. Motoboy, que vocês gostam muito de contratar motoboy e MEI. Motoboy e MEI com horário de entrada, horário de saída, usando uniforme da empresa, entendeu? Não dá. Não vira, né? Não vira. Tem. E aí eu vou lançar aqui um projeto pro Nani pra gente fazer uma aula aqui, um curso dele, como é que a gente contrata motoboy. Se o Nani quiser, entendeu? Já a gente tá lançado. A gente faz um dia aqui, eu monto aqui um esqueminha, entendeu? Pra gente... Eu monto uma aula, esqueminha, fica meio complicado. Fica mal falado. Olha aí, ó. Dia 16 confirmado. Tá lá.
Confronto Montou agora. Confronto Você de montou tênis. agora. Vamos ver. Nem dia bolinha de tênis cidadão não tem, irmão. Ó, não dá. Vamos lá. Faltou a bolinha de tênis. 11 dias aí, tenta não desmarcar, viu? Tenta não desmarcar. Ele nunca pode. Ele nunca dá. Ó, Ele tem não uma... te respondeu. Nós temos uma disputa aqui, eu e o seu pai. Porque ele falou assim, eu vou ligar pro cidadão, porque o cidadão vai gravar no mesmo dia que você. E eu falei pra ele assim, ô Nani, o cara nem te responde, irmão. Não, cabelinho pra trás, não responde, irmão. É a hora que o cabelinho pra trás quer. Entendeu? Passa 15 dias sem falar. Não... Aí, respondeu pra você na hora? Respondeu na hora, não, mas no mesmo dia. No mesmo dia. Aí eu tirei print e falei, pera, primeira coisa... Eu falei pra ele, primeira coisa eu vou tirar o print pra mostrar pro doutor que você me respondeu. Pra mim ele não responde, cara. Não responde, cidadão. Não responde. Mas tudo bem, Que faz isso, parte. hein, Fernando? Que isso, hein? Vamos lá, então vamos eliminar o MEI, tá? E MEI e PJ é relação business, tá? Contador é PJ, B2B. Contador é PJ, advogado é PJ, médico do trabalho é PJ, engenheiro do trabalho é PJ. Gestor de tráfego, agência PJ. Gestor de tráfego, aliás, mandar um abraço aqui pro árabe que faz o meu Instagram, que até hoje não entregou aqui, cidadão. Entendeu? O árabe, porra, me ajuda, caralho. As fotos aqui já tirei, mano. Entendeu? O maluco não entrega, mano. Foda. Meu Deus do céu, os Vamos alunos lá, estão... Vamos lá. E aí, o que 25 sobra? alunos. O que sobra pra gente? Sobra aí o intermitente. O que é o intermitente? É o cidadão que vai 2, 3 vezes por semana, tá? Aí eu ouvi em algum lugar que se for 2 vezes por semana não dá vínculo. Só se o cidadão for empregado doméstico ou empregador doméstico. Se for relação pessoa física e empresa, 90% de chance dá vínculo. Dá um contrato chamado intermitente, que você paga as horas trabalhadas, tá? Isso tem uma decisão recente do Supremo que validou isso, tá? Mas já vale desde 2017. E só dar um spoiler aqui. Para quem tem motoboy e quer registrar motoboy, eu sugiro que faça contratação por hora. É bem parecido com o intermitente, tá? E atende o seu negócio com tranquilidade. Qual que é a principal... Tem uma pergunta relacionada a isso. É possível fazer contrato só por tempo de hora de trabalho? Sim. Isso aí você falou, Sim, né? é possível. Qual que é a principal diferença do intermitente Rosemary. pro... Rosemary. Um abraço, Rosemary. Me segue aí que eu tô precisando aumentar meu engajamento no Instagram. Vamos lá. Estão pedindo, mano. Estão pedindo. Qual que é a principal diferença do intermitente pro horista? A base de cálculo é sempre as horas trabalhadas, tá? O intermitente é aquele cidadão que vai menos dias, vai 2 dias, 3 dias na semana, tá? O horista, ele pode ir até 30 horas na semana, tá? Dá 6 horas por dia. Dá uma média de 6 horas por dia. Se você colocar o cidadão para trabalhar terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, dá 5 horas por dia, de terça a domingo, ou 6 horas de quarta a domingo, tá? Matemática não é meu forte, beleza? Só sei fazer conta de 30%, mais nada. É uma coisa que eu aprendi. Vamos lá. Para quem quer andar regular, não quer receber cartinha do fórum, intermitente ou horista, tá bom? Vai te atender aí 90% dos seus motoboys serão nesse padrão aí. A não ser que você tenha uma frota maior e tal, e aí a gente vai estudar caso a caso. Mas atende você, tá? O custo é por hora, então não vai pesar no seu financeiro. Por outro lado, eu não vi ninguém trabalhando de graça, tá? O motoboy hoje recebe de diária, vou chutar, tá bom? 60, 70 reais. É mais ou menos o que você vai pagar se você registrar ele. A minha proposta é, para de pagar por diária e registra como horista. Vai dar uma diferença, óbvio. Mas você vai estar com a sua empresa correta e blindada, entendeu? O que eu recebi uma vez de pergunta foi o seguinte, disseram para mim que o intermitente você não tem
verbas rescisórias, verbas trabalhistas. Então, quando o cara, você decidiu mandar o cara embora, tipo, na teoria você tá devendo nada, vamos colocar assim. Não é que você não tem as verbas. Você paga as verbas no mês a mês. Entendeu? Então, eu vou contratar ele como intermitente. Eu vou pagar 1/12, vou pagar salário, periculosidade, adicional noturno. E eu vou pagar 1/12 de férias, 1/12 de 13º, e já vou pagar o fundo de garantia. E no caso doméstico, a gente ainda paga a multa de 40% proporcional. Então, quando eu mando ele embora, Já paguei tudo. já paguei tudo. Não é que você não tenha verba, é que você já pagou a verba. Entendi. Tá? E isso ajuda o empresário que desembolsa menos, desembolsa um pouquinho mais no mês a mês, mas em novembro ele não fica com caixa apertado, entendeu? Entendi. Mas não é unânime. Tem gente que prefere, tem gente que curte receber o 13º em novembro. Mas é uma questão de se conversar e a gente se entende. A parte de contratar a empresa de motoboy, que é o seu caso, entra Vamos lá. em qual parte disso? A empresa de motoboy é o seguinte, ela entra, o empresário entra como, eu vou usar, o nome correto chama solidário ou subsidiário. Ah, Monteiro, esse negócio é muito difícil, eu não entendi. É como se fosse o fiador da empresa de motoboy. Se ele não pagar a conta, quem paga é você. Tá? Quais são as vantagens da terceirização? Você não precisa contratar, porque o terceirizado compra. Você não precisa demitir, você não precisa cuidar do RH, então vai sobrar tempo para você gerir o seu negócio. Porém, uma empresa de terceirização, ela tem um custo, né? Geralmente esse custo é de 30%. Então o empresário tem que fazer conta. Compensa eu comprar esse imóvel ou compensa eu alugar esse imóvel? Ah, financeiramente compensa eu alugar. Compensa eu ter a minha equipe de motoboy ou compensa eu terceirizar e a empresa vai gerenciar essa galera para mim. E aí eu vou ter tempo para cuidar das minhas coisas. Tá? Então é uma questão de fazer cálculo e entender que se a empresa terceirizada quebrar, quem paga a conta é você. Tá? Não depende só de você, ele 100%. Não, você vê muito isso em condomínio. Que o condomínio tem a portaria e a portaria não é própria, a portaria é de uma empresa de vigilância, uma empresa de asseio e tal. Isso é muito comum. O tal do Grupo Souza Lima. Isso, A maioria, né, a maioria, Você curte fazer um patrocínio. Eu não sou patrocinado por ninguém. Nem minha mãe não está me dando patrocínio. Aliás, dona Marilena, um beijo. Feliz aniversário para a senhora. Aniversário da dona Ana Maria? Da Maria Helena. Foi ontem. Quase matamos a coroa de coração. Surpresa? Fizemos um almoço surpresa para ela. Nossa, feliz pro caramba. Beijo pra Maria Helena. Beijo pra dona Maria Helena. Agora, entrar nessa parte mais fundo de golpes, né? Golpes, vamos lá. Os golpes. Você me citou alguns aqui. Vamos antes até do... Aqui e antes aqui da gente entrar. Você me citou da grávida. Golpe do grávida. Golpe que eu nem sabia que existia. Golpe de seguro-desemprego, seguro do não sei o quê. Tem um monte de golpe. Qual que foi o que você mais viu as empresas sofrerem? Os empresários sofrerem? E como que se blinda disso? Vamos lá. Eu não vou lembrar de todos, tá? Eu fiz uma lista aqui, ó. Eu tô até tentando acessar aqui para pegar a minha listinha dos golpes. Mas vamos começar pelo... Deixa eu colocar aqui, a gente já falou, esse golpe aqui, ó. Esse golpe aqui eu estou recebendo seguro-desemprego e eu não posso ser registrado. O que acontece? O brasileiro é um cidadão que não está ganhando muito ultimamente. Então ele aproveita, né, recebe o benefício do governo e está trabalhando para você. O que ele faz enquanto isso? Ele processa a antiga empresa, certo? E recebe uma grana lá. E com isso ele melhora a qualidade de vida dele. E aí, como você ficou 6 meses, ou 5 meses, ou 4 meses, ele trabalhou para você sem registro, aí você registra ele e ele processa você porque trabalhou sem registro. Não, é um ciclo. É um ciclo.
Entendeu? É um ciclo vicioso que as pessoas caem. Ah, mas é culpa do governo. Não, meu amigo. A gente tem que assumir que a empresa é nossa. Eu nunca vi presidente nenhum bater na porta de ninguém. A não ser que você seja dono de banco, mas caso contrário, ela não vai na sua pizzaria para dar para nenhum presidente vai. Eu não vi nem Jair Bolsonaro, nem Lula ir na sua pizzaria. Então não fique esperando que ele vai te ajudar, tá? Compete a você. Aí, por que que o empresário cai no golpe? Pega Porque esse ele sermão aí, ó. precisa da mão de obra. Tá Entendeu? precisando. Eu tô precisando. Mais do que funcionário. Então, o funcionário sabe que ele está precisando. E, assim, tudo indica que ele vai cair no golpe. Tem alguns, que nem o Nani, que já registram. Então, já tem um filtro, e ele fala, opa, essa empresa é correta, ou essa empresa é certa, aqui eu não vou ser feliz no golpe. Então, aqui não me interessa. Mas tem uma galera aí que está precisando, se eu não der o golpe aqui, eu vou dar o golpe ali. Então, e aí depois ele entra com ação contra você. E só pra contextualizar isso que você falou, o que aconteceu? Durante um tempo, eu achava que a dificuldade de achar mão de obra era por causa de salário. Então eu passei a pagar o salário do colaborador acima do piso. Então o piso era 1.600 e pouco, eu já pagava tipo 1.900, 2.000. Porque eu falei, pô, se eu pagando acima do piso, eu me diferencio da galera. Sim, é uma forma de pensar. Então eu nem pensei errado. Só Não. que eu comecei a reparar que era exatamente isso. Ah, eu tô recebendo Bolsa Família. Ah, eu tô recebendo seguro-desemprego. Eu fiz um anúncio agora recentemente numa plataforma. E aí você começa a chamar as pessoas no WhatsApp. O caralho, eu tô. Mano, de 20 currículos que eu respondi naquele dia, pelo menos 12 estavam recebendo seguro-desemprego e não podia ser registrado. Exatamente. Tem um 12. outro problema. Tem outro problema que é assim, eu pago pensão alimentícia. Tá? Aí, alguém me cobrando. Tô devendo pro agiota. Errado, irmão. 30%, irmão. Já combinei com a agiota pra ele me bater de novo essa semana, porque eu não consegui. Eu não consegui o dinheiro. Entendeu? Quando você não tem o dinheiro todo, eu vou explicar aqui. Quando você não tem o dinheiro todo, você tem que pagar o tal da jurema. Jurema não é gente, é a antecipação dos juros. Entendeu? No mundo do agiota é jureminha. E aí, como eu não tinha o dinheiro, eu já combinei com ele. Eu falei, me bate de novo, porque eu não consegui o dinheiro, irmão. Entendeu? Eu tentei pagar ele em podcast, mas não consegui. Entendeu? Não fui feliz. Você Tá bom, teve sucesso. Ele tem mais sucesso que eu. Gente, eu preciso aumentar meu Instagram, porque eu não tô dando. Não sou significativo no Instagram. Ah, eu tô chorando, velho. Vamos lá, me perdi. Pensão alimentícia. Eu não posso, porque eu tenho que pagar a pensão alimentícia, né? Então eu não posso ser registrado porque eu não quero pagar a pensão. Gente, o problema dele. Outro dia me ligou o cara e falou: eu não concordo com esse desconto aqui de INSS. Eu falei, ô funcionário, o nome disso é imposto. Se ele não fosse obrigatório, né? Ele tinha outro nome. O meu nome já diz, é imposto, é uma obrigação. Aí tem uma outra coisa aqui chamada imposto de renda. O que é isso? Eu falei, gente, pelo amor de Deus. É imposto de renda. Não é porque eu quero. Tá? Ah, mas eu tenho 2 filhos, então. Você vai, faz a sua declaração de imposto de renda e, se for o caso, você restitui esse dinheiro. Ah, mas demora muito, a empresa não pode me pagar isso. Eu falei, não. Entendeu? É isso que a gente tem por aí, de golpe em cima de golpe. O brasileiro é um cidadão extraordinário. Eu comecei a declarar pessoa física, eu nunca tinha feito isso. Aí tem 1 ano e meio, desde o ano passado, desse ano, que eu comecei a declarar. É doído. Mas é imposto, é o que você acabou de falar. É um imposto. Eu não declarava, eu tinha assim, ó, cabelinho preto, barbinha preta, entendeu? Aí eu comecei a declarar, começou a nascer uns fios brancos na minha cabeça, entendeu? Dá umas alterações assim, você tem que ficar esperto. Entendeu? Mas vamos lá, já falamos de motoboy, já falamos de... Ó, eu quero fazer um comentário que o Henrique colocou aqui, ó. Se o empregado processar a empresa enquanto recebe seguro-desemprego, ele, na verdade, confessa que estava recebendo irregularmente o benefício do governo e terá que devolver os valores e ainda pode ser processado criminalmente. Eu sempre avisei isso logo para ele ter ciência, pois muitos não sabem disso. E nunca teve processo desse pessoal porque eles ficam com medo. O senhor tem a dizer a respeito desse Só comentário? um segundinho, ó. Segura a resposta. Isso aqui é só aluno aqui daqui?
Deveria ser. Tá, deveria ser só aluno. Então, hamburgueiro raiz. Como aumentar o Jequitimé da Melácia? Não, então não é só aluno. Provavelmente colocaram em algum outro grupo. Ah, tá. Então, amigo, tem vários podcasts, o assunto não é esse no momento, né? Tem Vamos vários. Tem vários podcasts. Vamos lá. O que acontece? Eu concordo. Realmente é crime, tá? Inclusive, isso é um julgado recente aqui que o juiz condenou o cidadão a pagar serviço comunitário e a devolver o dinheiro, tá? Porém, quando você concorda, quando o empresário concorda, você passa a ser cúmplice dele, tá? Você tá no carro, seu amigo tá fumando maconha. Eu não fumo maconha. A polícia te dá um enquadro, irmão. Adivinha quem que vai para a delegacia? Vai todo mundo. Então, você está no mesmo carro que o cidadão. Concordo com o discurso. Tem que ser feito o discurso. Melhor que esse discurso seja feito no começo, tá? Mas, muitas vezes... O risco existe. O risco existe, porque quando o cara sai, ele tá com raiva de você. Entendeu? E ele quer tomar uma grana. Né? Ele não tá muito preocupado com isso, ele quer tomar uma grana sua. E se o cara ainda pensa assim, eu tomo o dinheiro dele e devolvo o dinheiro do seguro. E tem juiz trabalhista, tá? Que vai falar assim, ó, você agiu junto com ele. Você concordou, porque você, empresário, sabia que ele estava recebendo seguro-desemprego e mesmo assim você concordou com o golpe dele. Tá? É o cara que empresta 100zão pro outro aplicar no tigrinho. A chance, irmão, é baixíssima de retorno. Mas vale aí o discurso. O discurso. Eu acho que é extremamente válido. É uma coisa que a gente fala também, ensino empresário, é o seguinte. Quando o funcionário entra, é interessante que você já fale para ele as regras da sua empresa. Tá? Cultura. Isso seria tipo aquele... Lá na empresa a gente colocou... A gente vai arrumar agora, né? O senhor sabe disso. Essa parte o senhor nem sabe ainda, mas a gente tem um... Não é código de conduta, eu não lembro. Regimento interno. Regulamento interno. E aí, a gente vai melhorar isso agora. O senhor ainda não viu essa parte. Vamos ver. A gente vai chegar lá. Não sabia que tinha sido contratado ainda. Eu já vou levar minha carteira amanhã para assinar. Difícil. Se assemelha a isso, né? Essa conversa inicial se assemelha a esse regimento interno, pra você colocar, ó, amigo, você vai trabalhar assim, você vai fazer isso e fazer o cara assinar, certo? Então, é o que diferencia a sua empresa da outra, entendeu? Então, eu vou trabalhar pra você... Só pra ver se eu entendi, isso é basicamente um job description, uma descrição de trabalho. A Gen Z fala job description. Gen Z? Gen Z é triste. Quem fala é o Marx, tá? Entendeu? Nem sabe quem é Marx, mas falou. Ouviu falar em algum lugar. Não, Gen Z. É o nome em inglês para geração Z. Então. Mas o job descriptions são as funções que ele vai fazer, o que ele tem de benefício, o que ele tem de obrigação. Por exemplo, ele tem que chegar no horário. E se não chegar no horário, qual a consequência? Ele tem que bater cartão de ponto. Mas isso todo mundo sabe. Às vezes não. Tá? É importante você deixar bem claro. Principalmente com novas tecnologias. Óbvio tem que ser dito. Ou não entendi? Óbvio tem que ser dito. O óbvio tem que ser dito. Por exemplo, tem alguns empresários que têm cartão de ponto que é batido no telefone celular. Aí começa uma discussão. A empresa pode pedir para o funcionário usar o celular particular dele? Desde que esteja em contrato, desde que esteja combinado, não tem nada demais. Até porque não vai gastar o telefone o cidadão aproximar a face, né? Ele só tem que baixar um aplicativo que é gratuito, usar a internet da empresa e usar a face dele, que ele vai estar na empresa. Entendeu? Aí eu não concordo. Cidadão, a empresa vai disponibilizar um tablet para você ou um celular para você bater no dela. Tá? Mas para o seu conforto, você vai usar dessa maneira. Então, existem algumas empresas que já estão mandando documentos tudo online, não tem mais papel. Aí como é que faz para assinar? Vai para o seu e-mail. Então, quando você é contratado, eu explico para você. O gestor explica para você. Você não vai receber o lerite físico.
O lerite vai ser encaminhado para sua caixa de e-mail. Quando você acessar a sua caixa de e-mail, automaticamente ele é assinado digitalmente. Tá? Então, a gente está usando essas novas tecnologias para facilitar, né? E para tentar salvar meia dúzia de árvore aí que a gente economiza não imprimindo. É o agiota de novo. Ó. Entendeu? Então, tem novas tecnologias que muitas vezes não são de conhecimento público, né? A gente não está acostumado, enfim, mas as empresas já estão usando bastante isso. Uma outra coisa que pode, o óbvio, WhatsApp. O cidadão acorda com o WhatsApp, escova o dente, pega o WhatsApp, fica o dia inteiro no WhatsApp, né? Aí quando você manda uma informação para ele, ele se sente magoado. Olha, você está sendo desligado da empresa, favor comparecer amanhã. Aí ele pede dano moral porque ele foi magoado. Ele fica o dia inteiro no celular. Ele usa o celular para tudo. Alerta de engano de novo. A corrente da igreja, enfim. Aí você manda, o cara, não, é dano moral. Então já coloca no contrato de trabalho dele que as notificações poderão ser enviadas por WhatsApp. Entendeu? Já fica uma dica aí. Gente, vamos fazer contrato de trabalho, que são essas normas, tá? Principalmente para motoboy, para ficar bem claro. Tem as regras, né? Tem as leis que tem que estar lá porque é mínimo, e aí você pode adicionar coisas aí. Vou fazer uma pergunta indiscretíssima para você. Indiscretíssima. Quantos anos você estudou no 2º grau que alguém ensinou alguma coisa de lei para você? Nenhum. Nem para você, nem para 99% da população. E ainda falo mais, tem cidadão que forma advogado e não sabe. Tá? Então, esse negócio de, tá na lei é muito vago. Porque, assim, é tanta informação, é tanto ordenamento, é tanta regra, que a gente se perde. Entendeu? Então, uma coisa que para mim é muito tranquila, é muito clara, você fala, nunca ouvi falar. Entendeu? Porque são situações diferentes. Por isso que a gente faz o contrato. E tem uma outra finalidade. Quando eu faço um contrato para você, quando você vai começar, tá? Então eu expliquei a regra para você. Se você errar, eu falo, tava naquele contrato. Lembra? Mas eu não li. Não, aí você tem que chegar em casa e reler o contrato. Então, eu dou transparência da minha relação com o meu funcionário. Tá? Então, só para a gente ter uma ideia. Eu tenho dois cenários. Eu chego no fórum com ele. Ele não registra, não tem cartão de ponto, não tem lerite, só paga por Pix. Mandou o cara embora por WhatsApp e não deu nem um centavo para ele. A chance dele ficar roxo, irmão, é de 100%. Eu vou com você no fórum. Você registra, tem contrato de trabalho, tem cartão de ponto, tem os olerites assinados por ele, e quando mandou embora, que ele sumiu, você ainda fez um Pix para ele e mandou um WhatsApp. A chance de você pagar 3 conto, a chance de você pagar pouquinho é muito grande. A chance é que você pague muito pouco. Tá? Chance que você pague muito pouco. E eu tenho visto muito isso, né? De empresa ganhar e o funcionário sair sem nada. Saiu ontem uma decisão que a empresa está processando o empregado que desviou dinheiro. Então, ainda tem a chance de você cobrar os danos que o empregado causou. Um amigo meu, que é empresário, tem um sítio e tem um casal de caseiro. O casal saiu do sítio, destruiu o sítio. Destruiu. E a mulher já falou, eu vou pôr no pau. A caseira já falou, eu vou pôr no pau. O que a gente está fazendo? A gente está se documentando para que quando ela entra com ação, o empregador entre com uma ação contra o funcionário. Você vai pagar os danos que você causou no meu imóvel. Então, roubou vaso sanitário, roubou pia, tá? Roubou não, né? Levou de forma... Consignação. Né?
Levou sem autorização, né? Levou lâmpada, quebrou quadro de luz, entendeu? Destruiu o fogão, destruiu geladeira, destruiu tudo. Entendeu? Então nós estamos fazendo um levantamento fotográfico, aí vai um prestador de serviço lá, e você precisa se documentar, né? Que vai fazer a reforma, e aí a gente vai pagar ele e vai ter que emitir nota. Aí o juiz vai querer tudo, né? Porque eu vou cobrar dessa pessoa o prejuízo que ela me causou. Então ela vai ganhar 10 e eu vou cobrar 9 dela. No final das contas, eu vou ter que pagar 1. Ou já aconteceu também de o funcionário ter que pagar porque ele causou um dano na empresa. Tá? Esse eu tenho várias histórias para contar. Mas isso já é causa. Vamos lá. Próximo. Cause? O que é Calma. Meu Deus. Cause? Cause. Todo episódio. No- Causa, no tudo primeiro- é história. É história que a gente não No pode primeiro confirmar, episódio, entendeu? ele não sabia Lá que era vamos nós. Kodak. Ah, meu Deus. Lá vamos nós com a história da Não. Kodak. Nós falamos da Kodak, tipo, ele ficou boiando, e aí eu percebi que ele tava eu convidado, eu percebi que ele tava tipo, Kodak, que isso? Aí no outro episódio subiu o Blockbuster, não conhecia? Não conhecia? Não É Gen conhecia. Z. Tô falando pra você, é Gen Z, não adianta, não Já adianta. tinha Netflix quando eu cheguei aqui. Já tinha Netflix quando você Já nasceu? tinha smartphone. Né? Irmão, você não sabe o que é uma televisão a tubo, entendeu? Não, isso aí eu ainda peguei. Aquela isso aí. seletor. Seletor você Ah, pegou. seletor não. Telefunken. O seletor foi que a Karen Entendeu? derrubou de cima do móvel e eu tomei um pau da minha mãe. Então. Essa Minha aí irmã você derrubou a não- televisão e eu apanhei porque eu não estava olhando minha irmã. Então. A mesma mãe que bateu nele é a avó que falava assim, não se encosta a mão no meu neto. E é a mesma. Entendeu? É a mesma avó que fala, no meu neto você não põe a mão. Então você vai comer comigo. Na minha vez o chicote estralava, agora não. O máximo que eu apanhei foi de chinelo. Vocês apanhavam de telefone. De qualquer coisa. Do que tivesse na frente, Entendeu? irmão. A minha mãe inventou o drone há muitos anos atrás. Mano. Era uma chinela havaiana que voava e te acertava em qualquer lugar. Que poder que tinha aquilo, irmão. Inventou o drone, Entendeu? A velha sensacional. inventou o drone. O Elon Musk veio conversar com ela antes de fazer o dele. Ela passava, o que tivesse na mão, ela passava, enfiava e te acertava. O pior é que tinha uma mira impressionante. Vamos lá. Você tava nos golpes. Golpes, vamos lá. Você Golpe citou do do seguro-desemprego. atestado. Seguro-desemprego. Aí Vamos Não, do depois- atestado. Eu quero Agora ver do do atestado. atestado. Não, eu falei, ele tava no seguro-desemprego. O Agora... atestado é chato também. Não, esse do O atestado. cidadão toda sexta-feira mete o atestado. Pior que ele tem que entrar na pizzaria às 4. Aí ele vai no UPA às 6. Quer dizer, ele já tá errado, né? Porque ele tinha que chegar às 4. Aí ele mete o atestado em você e fala, tô mal. Não, e aí eu vou te dar um exemplo que eu vejo o tempo todo. Entra às 8, sai às 4h20 e vai na UPA às 7 da noite. E aí quer abonar o dia. Não dá, né? Então, o atestado, Curioso. o Conselho Federal de Medicina, ele editou uma regra para que os atestados agora tivessem aquele QR Code, aquele quadradinho lá para você verificar, entendeu? Porque tem muito atestado falso na praça. Muito. Então, você empresário, o que você pode fazer? Pegou um atestado falso, entendeu? Liga, entra em contato com a unidade de saúde e pede para confirmar. A unidade de saúde não vai confirmar a doença, mas vai confirmar a sua presença e o dia que você esteve lá. Porque o pessoal é muito ligeiro, então assim, o que era 2 dias vira 12 dias. Tá? Era um dia, vira 13. Então, o pessoal faz uma mágica. Então, atestado falso dá motivo para justa causa. Tá? Então, é um motivo sim. E não precisa receber 30. Basta você receber um que você já pode aplicar justa causa. Porque, para mim, é uma quebra de confiança, né? Então, Teve um entendo mês que- de 26 dias que eu recebi 14 atestados. 14. E 26 14 dias de atestado, né? Que tem atestado de 2 dias, atestado de 3 dias, atestado de 1 dia, vários. Isso no mês só. Mês de 26 dias, 14 dias foram de atestado e a pessoa ela teve 3 faltas, tá? Teve 3 dias que não conseguiu pegar atestado. não conseguiu pegar Não, atestado. não. Não é que não conseguiu Não o conseguiu. atestado. Exatamente. Então,
Eu já Populariza vivi isso. muito esse golpe. Inclusive, tem um cidadão, né, no Instagram que só fala de atestado. Ele ensina como fazer o atestado. É uma piada, é uma brincadeira, mas ele só faz o atestado. O sonho dele é ser igual o menino Ney. Trabalhar um dia Folgar e 364. faltar 365. Inclusive, o menino Ney agora vai assinar o contrato com o Santos. Já assinou, já. E já tem atestado. Entendeu? Já meteu um atestado lá que ele não vai atrapalhar, não, mano. Não, ele já assinou, só que ele quebrou a mão quando foi assinar o contrato. Ele vai ter isso que... aí. Você já viu essa piada? Não. Então, o menino Ney tem essa também. Mas vamos lá. Mas ainda tem... Ah, não sei se tem como fugir disso. Ainda tem os médicos pilantrazinhos também, né? Então, Que mesmo assim... Ajuda, né, a pessoa, né? Ajuda. Você quer só um atestadinho? Tá bom, então vem na aqui. verdade, às vezes não é nem o médico, tá? É a própria atendente ou a enfermeira que carimba. Eu ia falar isso. Copia o carimbo do médico. E tem a internet, né? Pela internet agora dá para você fazer qualquer coisa, qualquer atestado. Por isso que o Conselho Federal de Medicina ou de Enfermagem, me fugiu agora, ele tem essa norma. Que aí já entraram no Supremo, porque não querem que tenha. Porque o brasileiro não gosta de nada organizado. Entendeu? Veja bem, aqui no Brasil, eu já morei fora, então eu posso falar para você com tranquilidade. É o melhor país do mundo. A gente não tem terremoto, a gente não tem maremoto, a gente não tem neve, Não tem a gente furacão. não tem furacão. Entendeu? Mas tem brasileiro. E isso que atrapalha, gente. E o Trump descobriu isso, falaram pra ele do tal de brasileiro. E ele tá devolvendo os caras pra gente. A gente não quer, pô, já tem o suficiente aqui, porra. Entendeu? Vamos exportar, gente. Vamos exportar. Produto interno. O dólar tá alto, vamos exportar. Café tá caro, deixa aí. Faz, exporta. O Trump não quer. Alguém contou pro Trump. Entendeu esse negócio? É foda. tem tudo, E só qual a tem o melhor brasileiro. maneira de se... Eu acho assim... Quer dizer, eu tenho ideias, né? Mas qual que é a Vamos melhor lá. maneira de se blindar desses atestados? Vamos no Pilantras. tradicional, ok? Menino beija menina. Tudo bem? Vamos no tradicional. Eu vou ser cancelado. Entendeu? Vamos no tradicional. Tá bom? Depois a gente bagunça. Menino vai no banheiro de menino e menina vai no banheiro de menina. Tá bom? Vamos no tradicional. É o mais seguro. E aí a gente... É uma questão de emoção, tá bom? É tudo que você quer na vida é emoção. Se você quer ter uma vida chata, monótona, e contar dinheiro, e ficar preocupado com o delivery sem filtro e aumentar a venda, registra. Tá? Vida chata, monótona, ok? Você vai se Contar preocupar com dinheiro. venda, contar dinheiro. Faz o curso do Nani, entra para a comunidade, que você vai contar dinheiro. Show? Agora, se a sua vida tá muito chata, você começa a criar, né? Porque empresário também tá nesse pacote. Você começa a criar as alternativas. Então vamos lá, contratar parente. Entendeu? Cidadão, se você não pode demitir, não contrata. Não coloca sogra, não coloca irmão, não coloca sobrinho, não coloca filho. Vai dar BO. Entendeu? Cadu, Você vai mandar recomendação do meu advogado, obrigado. você vai mandar o cidadão embora, você vai chegar em casa, sua mulher vai te enfiar a porrada. Entendeu? O moleque não faz nada. Interessa, é meu filho. Ele deixou de ser seu filho. Então, assim, na boa. Se você puder, não contrata parente. Tá? Aquele seu cunhado que vive pedindo, ele não quer trabalhar. Ele não vai trabalhar. Ele só quer o salário. Entendeu? Se ele fosse tão bom assim, ele já tinha arrumado outro lugar para trabalhar. Ninguém quer ele, tá? Mas a sua sogra insiste. Não ceda, não contrate, tá? Sogra pior, né? Se você mandar a sogra embora, sua mulher vai junto, tá? Dá só... Pode ser uma técnica também, né? Pode ser uma técnica também. Pode Mas- ser uma técnica. Meu Mas a pai do estratégia céu. é, então vamos lá, vamos eliminar. Segundo, tenta fugir dos malandros, tenta sair dos golpes, tá? Tá errado, guarda o dinheiro. A conta vai chegar, não se preocupe, vai chegar, tá? A empresária me ligou ontem e falou o seguinte, eu tenho uma funcionária aqui, eu amava ela precisava comprar um carro. Ela pediu para eu mandar ela embora, ela recebeu o acerto
recebeu o seguro-desemprego. Faz 2 anos que ela tá comigo trabalhando sem registro. Você acha que vai dar ruim? Eu só perguntei para ela assim, o dinheiro tá na poupança? Colocou na aplicação? Porque agora você vai gastar. Entendeu? Então, quer emoção? Guarda um dinheiro para você vai gastar, porque vai chegar a conta. Entendeu? Trabalhou 2 anos sem registro, ela precisa movimentar a economia, né? Tem que fazer as coisas girarem, né? Tem que fazer. Alguém tem que ser feliz. Alguém tem que pagar uma conta. Alguém eu tem que pagar um boleto. trabalhei no Helipark, que é uma empresa de helicópteros aqui. Na época eu trabalhei com eletricista. E lá era uma empresa que não... Em Carapicuíba. Era uma empresa, não sei hoje, né? Que eu tô falando disso 20 anos atrás, 10 anos atrás, sei lá. Não, o Guilherme tinha... sei lá, vamos fazer conta agora. Era nascer, deve ser uns 15 anos atrás. Uns 15 anos atrás, mais ou menos. Eles não contratavam parente. Não contratavam parente. Então, você pode assim, seu primo não vai vir trabalhar aqui. Tem grau parentesco, não contratava. Na época, eu achei isso absurdo. Vocês estão de brincadeira. Papá. Hoje eu sei exatamente o porquê eles não contratam parente. Por quê? Enfim. Exatamente. Não vamos Então, aprofundar muito, que lágrimas vão rolar. Vamos lá. Não Quer caiam mais nesse emoção? golpe. Não caiam. Quer mais emoção? Contrata motoboy, não registra, paga no Pix, sem recibo. É o máximo da emoção. Depois disso, só se você for pra Boituva pular de paraquedas. Entendeu? Não tem mais. Tem algumas... o bang jump também dá. É o que se aproxima. Entendeu? É o que se aproxima. É o grau de emoção que você Eu acho vive. que tem o maior. Pular de paraquedas sem paraquedas se esperar se amogar no professor. Aí não. Aí você tá Gruda pensando... no professor e Ah, espera tá. ele tirar o... Então, mas assim, ó. Tá com o motoboy sem registro, pagando no Pix, equivale a você pular do avião lá, pular de paraquedas. Ou sem, Entendeu? e sem é a paraquedas. mesma emoção. Ou sem paraquedas, né? É a mesma emoção. Então, tudo, eu costumo brincar o seguinte: quem não registra, joga no tigrinho. Entendeu? Joga no tigrinho. O pessoal já me conhece e fala assim: meu amigo, você tá jogando no tigrinho. Você até vai ganhar 1 ou 2. O restante, com certeza você vai pagar. O negócio é feito para você perder, tá? E aí, quando o motoboy sai, quando o funcionário sai, ele começa a falar que a empresa era dele, né? Que ele fez a empresa rodar esse tempo todo. Isso aí, Ele começa a falar negócio de 100 mil, 200 mil, 300 mil. De motoboy pedindo 300 mil, tem de dúzia lá no escritório. Daqui a pouco já chega mais uma. Entendeu? 300 mil reais. Sacode a árvore e cai 10. Sai. Aí o dinheiro tá borbulhando. Vamos lá. Falamos das emoções, estava no golpe do atestado, qual que é o próximo? Você fez uma lista, né? Você tem uma lista. Tem umas que eu não posso falar, né? Mas tem da grávida também, né? Grávida, ficou grávida. Tem um no Rio de Janeiro, que essa foi especialista. Foi especialista. Ela misturou os golpes todos. Nossa. Ela estava recebendo seguro-desemprego, então ela começou a trabalhar. Pediu para não ser registrada, golpe número 1. Cadastrou o telefone do chefe e começou a mandar mensagem. Oi, chefe, cheguei. Chefe, o que tem para fazer hoje? Chefe, você vai pagar meu vale transporte? Chefe, faz um vale para mim, passa um Pix para mim. Pix. Segundo elo da corrente, se fecha. Tá? Ficou 2 meses, entrou com uma ação de rescisão indireta porque estava grávida. Então, ela somou os golpes. Ela deu o golpe do seguro-desemprego, deu o golpe do Pix, deu o golpe do patrão e aí engravidou. Como ela engravidou, ela entrou com rescisão indireta. Porque o médico dela deu um atestado que ela não podia trabalhar porque estava gestante. 2 meses. Então, a empresa pagou os 9 meses de gestação, pagou 5 meses de salário e maternidade e pagou mais 3 meses de estabilidade prevista na convenção. Essa foi top. E sem trabalhar. Sem trabalhar, não pôs a mão em nada. Ganhou a ação com WhatsApp e Pix. Não precisou nem testemunha. Que, aliás, gente, outro golpe, WhatsApp. Esse negócio agora, deixa eu mostrar meu relógio novo que eu ganhei. Vamos lá. 4h30 da tarde. Você manda... 5h30, tá? 5h30, perdão, vi errado.
Você manda, ó, cidadão, abre pra mim, faz isso, corta a cebola, pica o tomate, bate a massa. Qual é o horário que o cidadão entra? Às 7, às 6. Então você tá dando ordem pra ele antes. Hoje o WhatsApp, ele tá substituindo a testemunha. Porque você tem tanta conversa, tanto áudio que você manda, tanto vídeo que você manda Você nem lembra. pelo WhatsApp, que hoje não precisa mais de testemunha. O que a gente faz? A gente junta o vídeo. Tá? Então, empresário, vai uma dica aqui, No meu ó. processo tinha 90 e poucos prints, né? Que você Não falou, tinha. porra, bicho. Vocês falam, hein? Tinha. Brincadeira. Teve um O que a seu gente tem 90 ganhou. e poucos prints? Teve um que a gente ganhou com o Instagram. Que a gente ganhou com o Instagram da Reclamante. Porque a Reclamante falava que trabalhou de janeiro a dezembro. Aí tinha viagens. Ela tinha viagem para Espanha, tinha viagem para Portugal, tinha viagem. A juiz olhou aquilo e falou: não é possível. Ela falou: não, eu trabalhava. Eu falei: desculpa, mas eu não vi você nem uma hora com o computador na mão. E tava a boneca lá em todas as fotos. Linda e plena. Entendeu? Ganhou viagem, passou 6 meses fora do Brasil, postou no Instagram e pediu vínculo. Eu falo que o brasileiro é um ser extraordinário. Mas vamos lá, deixa quieto. Então, o cara dessa ação é gente boa pra caralho. Demos um golpe. Cara, A reclamante saiu, ela pediu desculpa ainda. Falou: eu vou aceitar, você me desculpe, tá bom? Mas eu não queria ter processado você. Eu falei: caramba. eu não queria ter Eu processado. não queria pedir desculpa. Mas eu perdi uma viagem pra Bahia. Pra Bahia. Que eu queria ter ido na Bahia, não me deixaram. Me senti. Eu economizei essa Aí passagem. o otário do dia fui eu. Que eu devia ter pedido a passagem pra Bahia. Se vai fazer o processo, já é outro problema. Eu quero passar 15 dias na Bahia, pô. Vamos lá. Se alguém quiser patrocinar um advogado aí, ó, eu faço processo no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, na Bahia. É só pagar o avião e a passagem e a gente conversa, entendeu? É isso aí, nos Lençóis Maranhenses. no Lençóis Jalapão. Maranhenses que eu não conheço, diz que é muito bonito. Então, se alguém quiser adotar aí um advogado para chamar de seu, eu tô aceitando patrocínio. Doutor, Tá. eu esqueci o primeiro nome. Qual que é? Mas esse é o problema. É por isso que eu parei de usar o meu primeiro nome, porque ninguém lembrava. Na sua época não, que já é da época da geração do Tinder. Mas na minha época, a gente chegava na mulher e cantava ela. E quando eu falava meu nome, passava 5 minutos, ela perguntava: qual é o seu nome mesmo? Puta que pariu. Vou ter que beber, né? Você é beber. Vou ter que ver. Vamos lá. Olha, mas- tem uma... Vamos lá. WhatsApp. Muito cuidado com o WhatsApp. Edita Ô, esse negócio mas- aí que nós estamos falando pra caramba. Vamos lá, que eu preciso ir embora, que o outro convidado já chegou e já me mandaram parar de falar que eu tenho que ir embora. Outro ponto só. Não, eu queria perguntar disso aí. Mesmo que a pessoa bateu o ponto 8 horas da manhã, bateu o ponto 8 horas da manhã. Se 7h30 eu falei, ó, assim que você chegar lá, você pica a cebola, pica o tomate. Pode sim configurar a hora extra. Porque ela começa a ficar à sua disposição. Essa quem viu ao vivo viu, porque essa eu vou cortar. Então procura evitar. Eu tenho 2 advogados que trabalham lá no escritório com a gente. Eu não falo. Deu 6 horas da tarde, não falo. Não falo, não ligo. A não ser que seja uma coisa muito urgente. Deu 6 horas da tarde, não ligo, não falo. Não atende. Final de semana, não, eu até atendo. Porque geralmente faz o Pix pra mim, que eu tô aqui e quero comprar um milho, né? Monteiro, faz um Pix pra mim, tô aqui, né? Tem aqui um narguilha aqui, um litrão aqui, faz um Pix. Quando me liga, ou é pra pedir favor, ou é pra pedir Pix, né? Mas, É funcionário de geração Z, então? não, elas já estão, elas estão PJ, Ah. mas sem horário, entendeu? Sem horário e sem benefício. Mas um abraço aí pras duas. Vamos lá. É interessante que você restrinja, tá? E aí você tem um procedimento interno. É uma coisa que você pode explorar no seu podcast, assim. Quais as atividades que eu tenho que fazer quando chego na pizzaria, tá? E quais as atividades que eu tenho que fazer quando eu vou embora da pizzaria. Pode parecer bobagem, mas às vezes o ar-condicionado fica ligado porque alguém esqueceu de desligar, de checar. Então, a estufa fica ligada
Isso acontece, já ia falar, acontece coisa pior, né? Esquece a Não, fritadeira. Eu já vi, tudo eu já vi queimado. restaurante pegar fogo porque esqueceu a fritadeira ligada. Então, esqueci a fritadeira ligada. Ah, eu achei que ele fosse desligar. Eu achei que o Nani, eu achei que o Joaquim, que o João fosse fazer. Então, ele não sabe. Então, tem um checklist lá. Então, desligar ar-condicionado, apagar as luzes e tal. Porque, gente, sem sacanagem, eu saio na rua, eu vejo todo mundo com o celular na mão. Tá? O nego atravessa a rua com o celular na mão. Eu já vi gente ser atropelado porque não ouviu o carro. O cidadão sai da pizzaria, ele já passa a mão no telefone e ele desconecta do mundo. Né? Então, esquece de ligar alarme, esquece a fritadeira, esquece... E é bom você ter um checklist disso aí. Né? Tem um outro ponto aqui que eu vi. Esse cara não para de falar, irmão. Brincadeira. Prometo o último. Funcionário preso. Funcionário... De onde Já você tirou tem- essa? Tá escrito aqui, ó. Funcionário preso. Vamos lá. É um assunto que a gente pode tocar? Ou só- Não, a gente não pode só falar nome. Não, entendeu? não, fala Então nome vamos não, criar nem quero. vamos criar um personagem fictício chamado Nani. Entendeu? Acho que eu já vi, não sei se foi com você, em algum lugar aconteceu, o funcionário foi preso. Então, o funcionário ele pode ser preso por vários motivos. Muitos. Entendeu? Ele pode estar na hora errada. Deixa eu só beber uma água aqui. Tá aqui, eu coloquei Aqui, o toque. Vamos lá. Ele pode estar na hora errada. Abre aí. meu filho. Achei que não tinha, né? Tá? Então, por exemplo, já aconteceu de funcionário ir no poupa-tempo renovar a habilitação e sair de lá preso porque não pagou pensão. Então, esse funcionário hipotético chamado Nani. Não, esse não vai ser preso porque não pagou Entendeu? pensão, não. Esse é fiel à pensão. viu? Então, esse aí, ele não tá pagando pensão, tá lá, né, aquele filho que ele esqueceu em algum lugar, tem uma mãe cuidando, e ele faz 6 meses que não paga pensão. Então, ele foi lá no poupa-tempo e ficou lá, né? Tem aquele outro funcionário que terminou o trampo dele, meia-noite e tal, ele pegou a bag e foi assaltar, né? E a polícia ganhou ele. Tá? Isso é raro, mas acontece sempre. Tá? Então já vale a dica. Não deixe o seu motoboy ficar com a bag, porque você corre o risco de sofrer um processo por causa disso. Nesse caso, como é que fica? Eu posso cortar? Posso mandar o cara embora? Não. Até que tenha uma condenação transitada em julgado, você não pode mandar ele embora. E como é que fica? Suspende o contrato dele. É como se o cidadão tivesse de férias, mas sem receber. Tá? Parecia que aconteceu na pandemia aí. Com... Sim. Acontece da gente suspender o contrato de trabalho. Tá? Um outro caso de suspensão é quando o funcionário fica doente, né? Então, nesse período, suspende o contrato de trabalho. Você não pode, inclusive, mandar embora. Então, gente, se está contestado, não pode mandar embora, tá bom? Ó, eu quero fazer uma pergunta referente a isso. Porque não aconteceu nada. Mas e se tivesse acontecido, o que seria? Já aconteceu de entregador tá trampando, trabalha lá, não conheço, enfim. Funcionário, né? Que eu tenho uma relação de proximidade. E o cara roubando no meio do trampo. Eu não fazia ideia. Só que eu ali eu conheço muito polícia, por exemplo. Então os caras viram que era de lá, ganharam e foram lá. Obviamente, quando ele viu os polícias lá no restaurante, ele meteu o pé. Eu falei, não, é funcionário tal. Que no final das contas não deu nada, porque realmente, de fato, não tinha nada a ver. Mas que tipo de buchicho pode dar um negócio desse? E o cara é registrado. Então, aí você tem que explicar pro policial que você não tem participação naquilo. Então, começa por aí, tá? Se ele está roubando, se ele está praticando algum ilícito, você não tem participação nenhuma, porque a polícia pode achar que você está vendendo droga, por exemplo. Já tem delivery de droga, né? Então, você, em vez de pedir a pizza, o cara vende entorpecente e você entrega e você está sabendo disso tudo. Então, a polícia está tentando saber qual é a sua participação nisso. Se a participação é só dele e ele vai preso, você suspende o contrato de trabalho, não pode demitir por enquanto, tá? É muito comum a família pedir uma declaração que ele está trampando para você, tá? Isso é normal porque o advogado criminalista, ele vai tentar tirar o cidadão que está lá, né? Porque ele é trabalhador, entendeu? Então é normal também.
E aí, quando esse cidadão volta, aí você pode mandar ele embora, tá? Porque não é um tipo de cidadão, não é um tipo de funcionário que eu queria E que ainda trabalhasse comigo. eu pago, tem que pagar todos os... Manda embora, normal. Tá? Vou dar um spoiler aqui, tá? Se o cidadão foi preso, tá? Ele vai pegar dinheiro com a agiota para pagar o advogado. Ou tem que pagar o advogado criminalista. A família vai pedir para você fazer um acordo com ele. Aí você tem que ponderar para ver se isso é interessante ou não, tá? Porque ele tá preso, tá precisando de grana, né? E aí a família nem sempre tem essa grana, né? Geralmente a mãe fala o seguinte: meu filho saiu para trabalhar e não voltou até agora. Tá bom, minha senhora, o que seu filho faz? Ela é ladrão, né? A mãe sempre acredita no filho, né? Não sabe por que não volta. Mas vamos lá, mãe é mãe, gente, mãe. Passa a pergunta agora. Agora é para encerrar. Essa vamos. pergunta é para encerrar. A pergunta, vamos lá. Se eu souber, eu respondo. Para finalizar, antes de finalizar, agradecer os nossos patrocinadores. Sufisa, Cardápio Web, Food Delivery. Muito obrigado por essa parceria. Os links estão aqui embaixo para vocês conhecerem. E a pergunta que eu faço para todo convidado que passa por aqui é a seguinte. Se você tivesse que falar algo, uma única certeza, todos os donos de delivery do mundo vão ouvir. O que você falaria? Qual seria a frase? Qual seria a mensagem para essa galera? 3 certezas na vida. Você vai morrer um dia, você vai pagar imposto todo mês e você vai receber uma ação trabalhista. Esteja preparado. Tá? Se você não tiver preparado, você vai pagar caro. Tá? Porque a justiça, ela olha o lado do empregado. Tá? Quando você estuda um pouco mais, você vê que algumas classes de pessoas elas têm mais privilégios. Então, na disputa entre o consumidor e a empresa, quem ganha é o consumidor. Ele sai na frente. A gente costuma falar que ele sai ganhando de 1-0. Se você tem uma disputa envolvendo alimentos que tem menor de idade, o menor sai na frente. Ele tem a preferência. Se você tem, uma disputa envolvendo idoso, o idoso sai na frente. E o funcionário sai na frente. A gente costuma falar que ele sai ganhando de 1-0. Então, assim... Só por ser funcionário, né? Ele está numa posição menos privilegiada. E você, como empresário, você tem a obrigação de controlar a relação entre vocês. Então, pagou? Não pague em dinheiro. Pague por Pix. Tá? Peça recibo. E se você quiser crescer, comece a pensar em ter funcionário registrado. Porque senão todo o dinheiro, aquela Hilux que você comprou, você vai deixar lá para pagar o advogado e vai deixar lá para pagar o funcionário. E se tem uma coisa que eu vi muito na prática, principalmente com o entregador, cara, não é tão mais caro você registrar. Não é. E evita uma dor de cabeça do cacete. Não é. O registro do motoboy hoje, eu prometo que é a última fala minha, ele vai custar para você em torno de R$60, R$70. Que é o mesmo valor que você paga na diária. Gente, eu vou ficando por aqui. Já que vocês não me dispensam, né? Eu quero fazer uma brincadeira aqui, ó. Esse cidadão toda hora tá de chapéu. Eu trouxe meu chapéu também. Todo mundo vai ficar... Põe o chapéu aí, ô Nani Baby. Aí, ó. Todo mundo vai ficar de chapéu aqui pra fazer a despedida, né? Tá? O meu chapéu não é igual ao dele, né? O meu eu comprei na Praia Grande, né? O dele é chique. Mas o meu eu comprei no Camelô, eu assumo. Eu comprei no Camelô ali na Praia Grande, entendeu? O meu eu comprei no Camelô da 25. Cheio de camelô aí. Então, eu quero agradecer aqui mais uma vez o Nani por essa oportunidade de estar aqui. Espero ter correspondido, espero ter respondido e não ter sido tão... maçante, né? Porque o assunto é um pouco chato, enfim. Mas eu espero ter conseguido transmitir aqui o meu recado. E o pessoal que está assistindo aí, meu muito obrigado, né? E se vocês puderem me ajudar, me segue lá no Instagram. @Adalmir Monteiro. Adalmir. Adalmir Monteiro. Mamãe, obrigado por esse presente, viu, mãe? @Adalmir_Monteiro. Né? Não precisa fazer piada que eu já ouvia aprendi. muito. Na minha época não tinha bullying.
Então a piada já é desnecessária. Obrigado mais uma vez, obrigado a você, obrigado ao programa, obrigado à comunidade. E eu agradeço demais essa presença aqui. E eu tenho certeza, a gente vai soltar esse episódio. Depois a gente vai ver, vou ver se a gente bola aí pra gente fazer uma aula lá pra minha turma de Mastermind, pra gente tentar sanar mais dúvidas. E aí surgindo, vai surgir conteúdo, a gente traz aqui de novo, pô. Agora que eu descobri que você tá aqui pertinho. Do lado. Sou seu vizinho. Gente, um abraço. Um abraço. Agora não é o telefone que vai mais tocar, agora é o portão que vai. Agora é campainha aqui, vai aparecer. É isso aí, galera. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Tem aqui o QR Code da Cardápio Web, os links estão aqui embaixo para você conhecer os parceiros que vão te ajudar muito a crescer. Eu vejo vocês nas próximas semanas. Deus abençoe. É isso. Bora pra cima.